Professor, primeiro é uma honra ter o senhor aqui na nossa websérie, né, do projeto Primeira Infância Antirracista. Nesse ciclo, a gente estará entrevistando profissionais que atuam com infâncias indígenas. E aí, já começando a nossa conversa com o senhor, eu queria que o senhor se apresentasse, por favor, falasse um pouco da sua trajetória profissional, né, para que as pessoas possam conhecer melhor. Eu sou Raimundo Cambeba, né? Sou professor aqui da comunidade. Na verdade, agora estou na direção da escola. Há 29 anos atrás, eu fui o primeiro professor aqui da comunidade, né? Onde eu alfabetizei a maioria das nossas crianças. E hoje a gente luta pelo um processo educativo da educação escolar indígena de forma intercultural. E aí, professor, pensando, né, na educação implementada aqui, eu gostaria de saber do senhor um pouco como é o cotidiano da escola indígena, né, que o senhor dirige aqui dentro dessa comunidade. Queria saber como é que é esse dia a dia, como é que essa educação acontece. Olha assim, na verdade, quando a gente se fala em educação escolar indígena e educação indígena, né? Eu sempre resumo na educação coletiva, né? E o dia a dia da escola hoje é nesse sentido da educação coletiva, onde crianças, nossos adolescentes, os pais, os anciões, todos eles fazem parte de um projeto educativo da escola, né? Onde todos eles participam desse processo eu digo assim, de ensino e aprendizagem das nossas crianças. Os nossos mais velhos são os nossos sabedores, eu digo assim que eles são os nossos especialistas em educação indígena e também em educação escolar indígena, porque todos eles são os nossos educadores. E as nossas crianças, os nossos jovens, eles respeitam muito, porque a escola precisa valorizar e respeitar esses conhecimentos ancestrais e tradicionais do nosso povo. E nesse sentido, qual o papel do educador ou da educadora dentro do espaço da escola? Né? Porque isso que o senhor traz é muito interessante, né? A comunidade escolar toda participa, você tem ali os anciãos participando, você tem o pai, a mãe, né? E qual o papel do educador? O educador funciona o quê? Como um mediador do processo de desenvolvimento de ensino? Hoje eu digo assim para você que os educadores hoje das escolas indígenas, principalmente aqui da Escola Kanata, ele é um grande mediador desses trabalhos, porque hoje nós não... os professores indígenas, os educadores indígenas, eles fazem com que a criança descubra o seu conhecimento, né? Eles próprios sabem dos seus conhecimentos nessa valorização. Então, é por isso que é considerado o educador indígena como também uma liderança indígena. Ele faz toda essa ponte desse saber, né? Ele faz toda essa mediação desses conhecimentos que nós temos, tanto para a criança quanto para o adulto. Ele se envolve tanto na liderança da comunidade, quanto na educação, quanto na saúde, sustentabilidade. Então, o professor indígena ele faz todo esse trabalho, né? E eu até digo assim que eu tenho um conceito hoje, né, de um trabalho que eu estou fazendo da minha pesquisa na universidade, que nós se tornamos não um professor indígena, nós tornamos um indígena professor, porque eu nasci indígena, né, e estudo para ser professor. Eu digo que esse conceito de professor indígena já é para os não indígenas, que ele pensa que a gente nasce professor para depois ser indígena. Não, isso para mim esse conceito não é legal. O legal é eu nasci indígena, estudo e hoje se torno um professor. E qual é o papel da criança dentro desse espaço? Como é que a criança é percebida, né, no seu processo de desenvolvimento desse espaço? Hoje nós trabalhamos aqui assim com fortalecimento da identidade da criança indígena. Isso é muito importante para nós, por quê? Porque se a criança está com essa identidade bem fortalecida, aonde ela chegar, em qualquer local que ela chegar, ela vai se sentir feliz e dizer, eu sou indígena, eu sou do povo Cambeba e eu sou feliz por isso, né? E assim, a criança indígena hoje, ela precisa entender isso, que quando ela sair de um local para outro, ela entenda que também ela tem o mesmo valor, mesmo que o outro não entenda, mas ele vai conseguir explicar por que ele é indígena e por que ele é do povo Cambeba, com seus direitos e com seus deveres também. Então isso é importante.
Eu tenho uma experiência que um tempo desse a gente foi para Manaus, né? E os meninos foram todos pintados, tudo mais. E ainda a gente no estado do Amazonas, né, onde se concentra a maior concentração de povos indígenas, ainda eles cede assim que parece que não existe os povos indígenas, né, com sua pintura, com seu grafismo. E chegamos na rua, o menino, outras crianças ficaram com medo dos meninos daqui porque era indígena, né? Ah, vai pegar, vai matar, vai comer, vai dar um monte de coisa, vai flechar, né? Então são coisas assim que a gente acha. Eu fico preocupado com isso, porque as escolas não indígenas ainda não conseguem trabalhar como que é a vivência dos povos indígenas na atualidade. Como que nós devemos respeitar essa cultura e essa tradição dos povos indígenas. Como que esses saberes têm que ir para as escolas não indígenas para ser respeitados. Aí que eu digo como é a importância do desenvolvimento da educação intercultural. E como é que esse diálogo intercultural tem acontecido? Por exemplo, como é que o senhor sente que ele tem acontecido a partir das infâncias? Eu digo assim que é um ponto assim, bem forte aqui na nossa escola, com os não indígenas que moram nessa região. Hoje eles veem um trabalho muito bem feito e organizado, com a valorização da nossa cultura e com a valorização dos saberes que as crianças já vão valorizando através dos nossos mais velhos, é que os pais das escolas não indígenas querem colocar os alunos para estudar aqui. Por quê? Porque eles veem que é uma escola que valoriza a família, valoriza o conhecimento do pai, da mãe, do avô, né? Então a gente tem aqui 6 ou 7 alunos não indígenas que eles se interagem nesses conhecimentos e eles gostam de praticar todos esses conhecimentos da nossa criança, né? E isso ele leva para fora. Por isso que é importante a interculturalidade, porque essa criança ela vai começar a respeitar e valorizar a cultura do outro, do amigo. E aonde ele chegar, ele vai conseguir defender, é uma palavra que eu falo assim, defender o coleguinha indígena que está ali, né? Que tem os mesmos direitos, tem o mesmo saber, tem as mesmas inteligências, as mesmas capacidades de se interagir um com o outro. Isso que é importante. E na prática isso é o antirracismo, né? Porque o antirracismo ele é isso, é quando alguém que não faz parte dessa mesma cultura, por exemplo, que é a cultura indígena, né? Que não vivencia, que não nasceu uma pessoa indígena, consegue entender a cultura, respeitar a cultura e defender a cultura indígena, ainda que não tenha nascido um indígena. E isso já está acontecendo na prática. Então eu queria fechar um pouco essa nossa conversa, entendendo com o senhor qual é o lugar, né, que essa criança indígena ocupa dentro desse espaço da educação, porque você tem ali os mais velhos cuidando e também sendo educadores, né, o que me parece, a partir do que o senhor fala, é que todos são educadores dentro desse lugar, e a criança está ali, né, como um indivíduo, né, como uma pessoa em desenvolvimento que está sendo cuidada por todo mundo. Essa criança ocupa, então, o centro desse lugar do aprendizado e do ensino dentro da escola indígena. Os nossos mais velhos são referência em educação para nossas crianças. E uma criança bem educada, bem respeitada e valorizando todos esses costumes, ela se torna uma referência de educação até para os adultos também. Entendeu? E isso, então, a gente vê que essas crianças elas ocupam o lugar na nossa aldeia em todos os espaços. Tanto no processo educativo, quanto no processo da saúde indígena, quanto da sustentabilidade, quanto da luta pela a autonomia, na formação de novas lideranças, novos guerreiros, como gosto de chamar. Então, nós precisamos preparar essas nossas crianças para isso, para saber viver no mundo aqui na aldeia e também entender o mundo lá fora. Isso que eu chamo de educação intercultural. Sim. E nós precisamos muito dessa educação coletiva. Eu tenho uma frase assim que eu gosto de dizer assim, que a educação coletiva ela é uma arma potente contra a educação individual, né? E nós precisamos entender que tipo de educação eu quero. Ser uma educação intercultural coletiva na visão do governo ou na nossa visão indígena também. Porque muitas vezes temos aprovado muita coisa aí na visão do governo, não na nossa visão, né? E uma das maiores lutas nossa aqui é de lutar pela essa educação coletiva, mas que seja do nosso jeito, do jeito do povo cambeba, do jeito da escola indígena Kanata. Professor, e aí, assim, o senhor tem falado bastante nessa nossa conversa sobre educação intercultural, né? Eu estou entendendo que a educação intercultural ela é uma estratégia importante para a gente diminuir
situações de racismo, né, contra as populações indígenas, principalmente aqui nessa nossa conversa. E aí a gente sempre termina essas nossas entrevistas pedindo que seja deixada uma mensagem para para os não indígenas, por exemplo, né, sobre o que significa, então, na prática, a educação dentro da escola indígena e como vocês gostariam, né, de, por exemplo, como essa educação intercultural pode ser colocada em prática por nós não indígenas. Eu digo assim que como que é importante hoje se os nossos governantes entendessem, né, como desenvolver essa educação intercultural. Porque quando eu falo educação intercultural, nós precisamos entender o saber do outro e o outro entender o nosso saber. E isso pode ser trabalhado em todas as escolas de forma também usando a pedagogia de projetos ou projeto societário, que isso aí que é importante, né? E assim eu vejo que a educação intercultural é uma arma potente para a gente melhorar a qualidade de ensino, tanto no Brasil inteiro quanto no mundo inteiro, né? Eu tenho uma frase assim, que eu posso até fechar com essa frase, que é uma frase assim que eu gosto de dizer, que nós indígenas, nós precisamos muito do conhecimento do não indígena, assim como o não indígena precisa muito dos conhecimentos nossos indígenas. E se esses dois conhecimentos se juntarem, se alinharem, se respeitarem, aí sim nós vamos ter uma educação muito melhor, tanto para o Brasil quanto para o mundo inteiro. Muito obrigado, professor. Foi muito bom ouvir o senhor e acho que a gente está aqui aprendendo sobre essa educação intercultural e a importância dela para a gente ter uma infância distante de racismo e que as crianças indígenas possam ser respeitadas com toda a sua potência e a sua dimensão. Muito obrigado por isso. Obrigado também, eu que agradeço.